Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma explicação de uma forma muito prática para vocês entenderem como funciona a taxa Selic. De que forma a taxa Selic chega até o anúncio de como você já vê nos noticiários, na mídia, até mesmo aqui no canal, no final no número lá de 10,5%, como é o que foi divulgado nesse momento da nossa taxa básica de juros, a Selic. Eu vou explicar cada processo, desde o primeiro momento, quando o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, se reúne com os seus 8 membros e o presidente do Banco Central para debater sobre os assuntos. Quais são os assuntos debatidos, qual é o processo, quais são os fatos, quais são as circunstâncias às quais eles, em essa reunião, debatem e, como consequência, o Banco Central anuncia a nossa taxa básica de juros. Eu vou explicar cada detalhe desse processo. Na tela você já consegue observar que a nossa taxa básica de juros permanece na manutenção. O que é a manutenção, Orlaí? A manutenção é quando já havia tido uma taxa igual e hoje continua na mesma. Então é manutenção da taxa básica de juros que estamos passando aí a 10,5%. Mas antes de chegar até esse anúncio, exige um processo inteiro que anteriormente foi detalhado. E eu vou explicar para vocês para que você venha a entender como a Selic chegou a esse patamar. Quais são os critérios que o Comitê de Política Monetária, junto com o Banco Central, tem para divulgar a nós, população, cidadãos, investidores, todo o brasileiro, porque a taxa básica de juros, a nossa Selic, se manteve ou aumentou ou diminuiu no valor que está. Então fica no vídeo que você vai aprender muito, muito interessante esse conteúdo e você vai gostar bastante. Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. Para ficar muito mais didático e fácil, eu vou convidar vocês para a tela do meu computador, onde juntos vamos ler e analisar cada detalhe desse processo, tá bom? Vem para cá. Estamos aqui no site, pessoal, do gov.com.br. Vocês conseguem observar aqui, ó, direcionado para o Banco Central do Brasil. E daqui, pessoal, nós vamos estudar primeiro como o Comitê de Política Monetária, o Copom, funciona. Eu vou ler um pouco para que vocês venham a entender. O Comitê de Política Monetária, Copom, é o órgão do Banco Central, formado pelo seu presidente e seus diretores, que define a cada 45 dias, vou até deixar na tela aí o prazo, né, as datas que temos ainda em decorrer deste ano para as próximas reuniões. A cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic. As reuniões normalmente ocorrem em 2 dias seguidos e o calendário de reuniões de um determinado ano é divulgado até o mês de junho do ano anterior. Ou seja, no momento em que é divulgado o calendário, já temos aí com base as próximas reuniões do nosso Comitê de Política Monetária. A reunião do Copom segue um processo que procura embasar da melhor forma possível a sua decisão. Os membros do Copom assistem às apresentações técnicas do corpo funcional do Banco Central, que tratam da evolução e perspectivas das economias brasileira e mundial. Sempre vai ter essa comparação desse choque, porque tanto o cenário macroeconômico quanto o cenário econômico nacional sempre é levado em conta para que venha a ter a taxa básica de juros. Das condições de liquidez e de comportamento dos mercados. Assim, o comitê utiliza o amplo conjunto de informações para embasar sua decisão. Depois, a reunião é reservada para discussão das decisões entre os membros. A decisão é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico, como eu falei, e os principais riscos a ele associados. Então, sempre que houver uma reunião, após as apresentações, eles vão discutir, e agora? Com base nessa taxa, o que vai acontecer
com o nosso real, a nossa moeda, a inflação, os nossos investimentos. Então, eles vão avaliar todo o cenário nacional proporcionalmente também ao cenário internacional. Todos os membros do Copom presentes na reunião votam e seus votos são divulgados. As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação, medida pelo IPCA, situe-se em linha com a meta definida pelo CMN. Então, continuando aqui, pessoal, vocês já entendem basicamente o que é isso. A decisão do Copom é divulgada no mesmo dia da decisão por meio de comunicação na internet. As atas de reunião do Copom são publicadas no prazo de até 4 dias úteis após a data de realização das reuniões. Então, como aconteceu na nossa divulgação da taxa básica de juros no dia 31 de julho, nós temos até 4 dias úteis para a divulgação da ata, que é o documento assinado e escrito por todos os 8 votantes com relação ao porquê de terem deixado a taxa básica de juros em tal valor. Então, como nós, na atualidade desse vídeo, tivemos uma divulgação das taxas Selic no dia 31 de julho, nós temos ainda até 4 de agosto, com base nos dias úteis, 4 dias depois. Caso tenha sábado e domingo nesses dias, vai perdurar um pouco mais para o resultado da nossa ata. Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central atua diariamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais, para manter a taxa de juros próxima ao valor definido pela reunião. Então, eles datam um valor com base nos estudos dele, nas reuniões, na forma de cada apresentar, a forma de analisar, entram em um consenso, apresentam ao mercado, trazem a ata e aí começam a trabalhar. O que é o trabalho? Comprar e vender ativos com relação a manter, trazendo aí uma estratégia de manutenção dessa taxa por base do período da próxima reunião, que sempre é 45 dias a cada reunião. Para que a política monetária, e aqui ele fala, a taxa de juros é a referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registrados diariamente no Sistema Especial de Liquidação de Custódia, a Selic. Para que a política monetária atinja seus objetivos de maneira eficiente, o Banco Central precisa se comunicar de forma clara e transparente. Além do comunicado e da ata de reunião, o Banco Central publica a cada trimestre o relatório da inflação, que analisa a evolução recente e as perspectivas de economia, com ênfase nas perspectivas para a inflação. E aqui são os integrantes do comitê, né, do Copom, os 8 integrantes, eu vou até marcar aqui para vocês saberem, os 8 integrantes. E aqui é o presidente do Banco Central. Vai passar um pouco a imagem, deixa eu passar a imagem. Esse daqui é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E aqui, pessoal, é um exemplo de como acontece a reunião. Esse daqui é o presidente do Banco Central, certo? E esse daqui são os 8, né, votantes do Copom. O que o Copom considera em suas decisões? Nós temos aqui a inflação, né, contas públicas, a atividade econômica e o cenário exterior. E o cenário externo. Então, como é que vai fazer esse nexo? Como é que eles fazem esse nexo? Eles fazem a conta básica das perspectivas e do momento da inflação no país. Eles pegam com base nos gastos públicos e contas a pagar, contas a receber do governo federal, né, que isso é voltado para o presidente, os ministros, toda a parte das contas públicas, pegam a atividade econômica, né, no país, externa e interna, e avaliam tudo com relação ao cenário externo. Então, após nessas criteriosas análises, eles divulgam, né, aí o valor da taxa básica de juros. E aqui, pessoal, nós temos aqui um gráfico bem interessante, né? Entenda como funciona a reunião do Copom. Então, quarta-feira, anterior à reunião,
início do silêncio do Copom. É quando todos os integrantes ficam em silêncio, não divulgam nada, não postam nada nas suas redes sociais. E aí, reunião do Copom, primeira sessão, terça-feira e manhã da quarta-feira, apresentação sobre a economia brasileira e mundial. É quando vai ter lá as apresentações dentro da sala por parte dos integrantes para discutir sobre o cenário, tanto nacional quanto externo. Segunda sessão, tarde da quarta-feira, avaliação das perspectivas de inflação, decisão e divulgação da taxa Selic. Por volta das 15, das 17, das 18 ou 19 horas é divulgado a taxa básica de juros. Fica sempre nesses horários aí. E terça-feira, posterior à reunião, fim do silêncio, divulgação da ata. Então, por ano, são 8 reuniões, ou seja, a cada 45 dias, como eu deixei na tela aí para vocês, nós temos reunião do nosso Comitê de Política Monetária. Beleza, já entendemos, olha aí, como funciona aí o Copom. Nós sabemos como funciona, entendemos como é o processo, quais são os critérios que ele usa, quais são os integrantes, o que cada um faz. Mas e a Selic? O que quer dizer a Selic? Então agora a gente vai entender como funciona e o que é a taxa básica de juros Selic. Entender o que é, como funciona, quais são os critérios, tudo sobre a taxa Selic. Vamos lá. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimo, financiamentos e aplicações financeiras. Então é ela que norteia muitos dos financiamentos, muitos dos empréstimos e de aplicações financeiras do nosso país inteiro. Então por isso que ela é tão importante para a nossa economia. Por isso que muitas vezes você vê o presidente cogitando, batendo de frente, debatendo, chamando para baixar mais a taxa básica de juros, que é a Selic, o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então a gente vê esse embate entre eles que eu considero desnecessário, na minha humilde opinião. Até porque se um trabalho não afeta o outro, cada um tem que fazer o seu trabalho com excelência. Continuando aqui, pessoal. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, a gente já entende que a taxa básica de juros, que é a Selic, não é o vilão que destrói a inflação. É justamente o anjo que segura e tenta manter a inflação. Porque se tivermos uma taxa Selic descontrolada, despreocupada, que a qualquer situação, a qualquer canetada, a bel prazer de qualquer governante, não estou falando qual, estou dizendo qualquer governante quiser baixar, aumentar ela, vai afetar diretamente a nossa inflação. E você vai entender o porquê que afeta diretamente a nossa inflação se fosse a torta e à direita a taxa Selic. Por isso que tem que ter um controle. Por isso que o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi tão bem elogiado na mídia internacional, no meio investidor internacional, no meio econômico internacional, foi até premiado o melhor presidente de banco do mundo. Então, isso traz uma confiabilidade à nossa gestão do Banco Central muito grande. No entanto, o que eles tendem a ter como uma grande dificuldade é justamente isso, o embate entre a inflação e a taxa Selic. Inflação e taxa Selic. E vamos entender como funciona isso aqui. A Selic é a taxa de juros média praticada nas operações compromissadas como títulos públicos federais com prazo de um dia útil. O Banco Central realiza operações no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da taxa Selic, o que é definido pelo Comitê de Política Monetária Copom, como a gente já entendeu aqui. O que é a origem do nome da taxa Selic? Isso é muito interessante para todos vocês também saberem. O nome da taxa Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Banco Central. Nesse sistema, são depositados e transicionados títulos públicos federais. Então, é dali que eles conseguem fazer as movimentações, a compra, a venda de títulos públicos federais, tendo em vista, com base neles,
nesse movimento, a manutenção da taxa predeterminada pela reunião do Copom. Então, vocês já entenderam como funciona basicamente aí a nossa taxa Selic para se manter no valor que foi determinado pelo Copom. Então, aqui nesse gráfico aqui, a gente vai entender os efeitos da mudança na taxa Selic. Uma vez que foi divulgado, você já sabe quem foi o processo, o Copom anunciou, já divulgou todo o valor da taxa Selic e você já sabe o que é a taxa Selic, como funciona a taxa Selic. Agora você vai entender como ela impacta no cenário nacional do nosso dia a dia. Né? No seu Manuel da padaria, no seu José do açougue, no dono do estabelecimento comercial que você trabalha, é lá que vai ser impactado. Então a gente vai entender como chega até lá, até o seu salário também sofre através dessas variações. Então vamos lá. O efeito de mudanças da taxa Selic. Quando o Banco Central altera a meta da taxa Selic, o referencial de juros para a economia, os custos da captação para bancos e instituições financeiras também são alterados. Então, há uma alteração, passa a ser determinado pelo valor atual e não o anterior. Então, quando há manutenção, apenas se mantém, mas quando há uma baixa ou alta, todos os números anteriores mudam. Então, há uma redução da taxa Selic, por exemplo, né, uma redução diminui o custo da captação dos bancos que tendem a emprestar com juros menores. Por isso que o nosso atual presidente pede muito para o presidente do Banco Central dizer diminua a taxa Selic, precisamos diminuir a taxa Selic, vocês não têm necessidade de manter essa taxa tão alta. Por isso, porque os bancos passam a ter empréstimos de juros menores e, consequentemente, né, com base nesses juros menores, há na prática uma diferença aí, que é como funciona. Né? Como funciona? Quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Lembra que eu disse que quando há divulgação e passa a valer a taxa básica de juros aí nesse período de 45 dias, tudo começa a ser alterado, que é o quê? Os valores, todos os empréstimos, a parte de financiamento e títulos públicos. E isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação, principalmente quando há uma alta. Então, para pegar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. E quando cai, com isso o consumo é estimulado. Então, já entendemos aí como funciona o caminho da taxa Selic. E aqui está o gráfico, pessoal, como vocês conseguem ver, né, os dados, né, da nossa taxa básica de juros desde 2014 até agosto aí, né, de 2024, um período de 10 anos a longo prazo aí da nossa taxa básica de juros. Começou aí a 11% lá em 2014, chegamos a 14,25%, se manteve aí em 2016, muito complicado, e veio caindo. Chegamos até a parte de 6,75% em 2018, se manteve em 6,5% durante alguns anos, até 2019, e caiu novamente até 2020 e 2021, começou a subir desde então, desde 2021, quando estávamos em 2% de taxa Selic, chegamos aos patamares aí de 13,75%, alto em 2022. Então, em um ano, né, fevereiro de 2021 até agosto de 2022, tivemos aí uma alta estrondosa da taxa Selic. E agora, depois de se manter em alguns meses em 13,75, ela veio caindo e agora está se mantendo novamente em 10,5. Então, com base nesses indicadores aí, eu acredito que já tenho passado muito conteúdo para vocês, explicando aí um pouco sobre a nossa taxa Selic, o Copom, como funciona o processo de geração da nossa taxa Selic e o que você pode fazer para melhorar e alavancar mais ainda os seus investimentos. Estudar, buscar informação, ter renda extra, investir mais, reinvestir os seus dividendos. Não tem segredo, pessoal. Fazendo feijão com arroz bem feito, o longo prazo e você tendo paciência, acreditando e investindo corretamente, não tem segredo. Você vai ter sucesso na sua independência financeira. A questão é como você pode acelerar esse processo. Fazendo renda extra, reinvestindo os dividendos, procurando empresas que são boas, procurando fundos e investimentos que são interessantes no momento. Então, de acordo com o perfil de investidor que você tem, você vai conseguir lucrar muito e vai conseguir sim a sua independência financeira. Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. Se você quer que eu traga mais vídeos assim, trazendo um pouco de conhecimento, trazendo um pouco mais de prática e teoria do que é, como funciona mais o mercado financeiro, deixa nos comentários, tá bom? Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.